A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasci. Obrigado, Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Quantas pessoas que não puderam abrir os olhos para o dia de hoje, mas a nós o Senhor presenteou com mais um nascer do sol. Que possamos viver o dia de hoje de forma agradecida e que glorifique o Teu nome. Que possamos ser bênção para as pessoas à nossa volta. Se não pudermos falar bem de alguém, que fiquemos calados. Se não pudermos estender a mão para ajudar, que possamos orar para que a Tua mão se estenda e socorra quem necessita. Seja hoje um dia de vitórias. Para isso, renove nossas forças, aumente a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, obrigado, Jesus. A minha saudação ao crente, ao católico, ao espírita, ao livre pensador e também a você, que não professa nenhum credo religioso, mas tem nos dado fielmente o prazer da sua audiência. Sabe por que eu sempre digo isso? Porque realmente é um prazer saber que a gente está aqui falando das coisas de Deus, procurando levar uma palavra que desperte você ao entendimento sobre alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida e você ainda não percebeu. Despertar você para a sua fé, para acreditar de verdade que você não está sozinho, mas você tem a presença de Deus na sua vida. E quando isso acontece, realmente é um prazer poder fazer parte disso. E são muitas as pessoas que têm compartilhado isso conosco. E sabe, a minha alegria é muito grande porque a gente percebe esta programação alcançando pessoas distintas, pessoas diferentes umas das outras. Eu tenho recebido, inclusive, assim, a mensagem, o feedback de muitos pastores que também nos acompanham nesta programação. Isso para mim é uma honra, é um privilégio. Saber que outros colegas de missão estão também acompanhando esta programação. Até porque eu sei que pela responsabilidade que cada um destes homens e mulheres de Deus tem diante do Senhor, além de estarem recebendo a palavra, com certeza devem estar orando comigo para que esta palavra possa alcançar a vida, o coração de muita gente. Então que Deus abençoe esses pastores que têm entrado em contato comigo para dizer que também estão acompanhando esta programação. Que Deus abençoe. Você que ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, entre agora mesmo no YouTube, coloque lá Pastor Luiz Antônio. Você vai identificar que é o meu canal quando você vê lá a Igreja do Evangelho Quadrangular, programa Pense e Repense. Aí eu peço a você, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as informações de quando tem novidade no canal e também dê um like, porque isso faz com que esta programação possa chegar a um número maior de pessoas, levando, portanto,
a palavra de Deus que transforma, que liberta, tá certo? Se você tiver qualquer dúvida a respeito disso e quiser também entrar em contato com a gente para outros motivos, para pedir oração, por exemplo, fique à vontade para usar este número, 799-9692-7519. Eu sempre repito, né, que fica mais fácil, então vamos lá, 799-9692-7519. Você pode entrar em contato e, com alegria, estaremos recebendo sua mensagem, incluindo você na nossa oração da fé em nome de Jesus. Gente, a semana toda tem muita coisa acontecendo na igreja. Estas programações, elas não acontecem assim, sabe, pro forme, ou seja, só para cumprir uma tabela, só por pura formalidade. Não, elas acontecem com o propósito de ser bênção na sua vida. São portas que Deus abre para você como oportunidade de mudança na sua vida, de resposta dos céus, de renovação da sua fé. Então faça uso disso, tá certo? Todas as terças-feiras, às 9 da manhã e às 7:30 da noite, nós temos a nossa terça de oração. Também às quintas-feiras, 9 da manhã, 4 da tarde e 7:30 da noite, a unção da vitória. E nós estamos dentro de uma campanha muito abençoada, Minha Alma no Divã de Deus. Aos domingos, às 7 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 7:30 da noite. As portas estão abertas, mais do que as portas, os braços estão abertos para receber você e toda a sua casa, toda a sua família. Convide seus amigos e esteja com a gente. Às vezes tem tanta gente que faz convite um para o outro, né? Ei, qual é a boa de hoje? Para onde que a gente vai esse final de semana? E a gente que vai para uma festa e vai para outra. Tem gente que viaja de uma cidade para outra atrás de uma festa. Poxa, por que não convidar um amigo seu para estar com você na casa de Deus, na igreja? Então, esperamos por você. Avenida Pedro Valadares, 999, no bairro Jardins, Igreja do Evangelho Quadrangular. Deus quer falar com você. Abra o seu coração e ouça o que Ele tem a dizer. Hoje, a palavra de Deus que eu quero compartilhar com você encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E nos conta a seguinte história. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olhe para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande." E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Gente, este homem, ele acaba sendo um retrato da situação de muitas pessoas nos nossos dias. Primeira coisa, a Bíblia diz que este homem já vivia uma rotina. As pessoas, seus familiares ou possivelmente seus amigos, o levavam até a porta do templo,
e ali ele ficava pedindo esmola. Isso era uma rotina. Às vezes nós estamos dentro de uma rotina e nos acostumamos com um problema. Já tomamos posse daquele problema, daquela dificuldade, daquela luta, como se aquilo fosse nosso. Se você prestar atenção, você vai ver que existem pessoas que se referem à doença que estão enfrentando como se fosse delas, é uma posse da doença. A pessoa diz assim, não, sabe, eu não posso comer isso porque a minha úlcera, é assim que algumas pessoas fazem. Olha, eu não posso fazer tal coisa porque esta minha bursite... Sabe, a pessoa parece que tem posse daquilo. E algumas, por incrível que pareça, fala daquilo parecendo assim que está falando até de uma coisa boa. Parece que está falando que tem posse de uma coisa que é maravilhosa. E ela está falando de doença. De doença. Sabe por que isso acontece? Porque a pessoa entra numa rotina e dentro dessa rotina ela se acostuma com o problema. Ela se acostuma a viver mal. Ela se acostuma com o problema financeiro, ela se acostuma todos os meses ter que dar a mesma desculpa para o pessoal que liga do cartão de crédito, para aquele financiamento, para o senhorio da casa onde a pessoa mora e assim por diante. Ela se acostuma. Esse é um grande perigo, a gente se acostumar. Não se acostume com o que é ruim, não se acostume com o que não presta. Em nome de Jesus eu te peço isso. A segunda lição que este homem acaba trazendo, essa história traz para nós, é que ele ficava na escadaria do templo todos os dias. Ou seja, estava tão perto da bênção, estava tão perto do lugar onde ele poderia alcançar a sua vitória, a sua libertação, mas ele não entrava. Ele não entrava. Sabe-se lá há quanto tempo este homem não entrava no templo, porque ele estava acostumado a viver apenas à margem. Ele estava acostumado a viver apenas na escadaria, perto da porta, mas não entrava. Assim também, muitas pessoas nos nossos dias, elas estão vivendo próximas da bênção. Elas estão próximas da vitória. Elas poderiam experimentar coisas muito maiores em suas vidas, muito maiores do que aquilo que estão experimentando hoje, mas elas não adentram, elas não dão um passo a mais, elas se conformam em ficar por onde elas estão. E era isso que acontecia com aquele homem. Ele estava ali pertinho da bênção, pertinho da vitória, sem saber que se ele entrasse, coisas novas, especiais poderiam acontecer na sua vida, não necessariamente tão somente a cura da sua doença, da sua enfermidade, sabe? Mas ele poderia ser tratado de outras formas, ele poderia ser abençoado interiormente, ele poderia ser tocado de uma forma especial, mas ele estava só à margem. Muitas pessoas estão vivendo assim, elas estão próximas de viverem um casamento abençoado. Sabe, falta pouco, está na portinha ali, mas falta dar um passo para que este casamento seja muito mais feliz. Existem pessoas que financeiramente elas estão bem perto de alcançar assim uma grande vitória na área financeira, mas elas estão próximas, elas não dão o passo que falta, elas não adentram para a bênção. Muitas pessoas no mundo espiritual estão vivendo também na escadaria. Elas não adentram para o Santo dos Santos, para experimentar coisas maiores diante de Deus. Possivelmente estão nas igrejas, na maioria dos cultos, cantam, levantam as mãos, aplaudem, ofertam, mas parece que elas mesmas não se permitem ir adiante, avançar, alcançar coisas maiores. Como se estivessem aparentemente satisfeitas com aquilo que estão vivendo, sem saber que Deus tem muito mais, ou talvez até sem acreditar que elas têm acesso a mais do que isso. Poderiam viver coisas maiores do que essas que estão vivendo, mas acabam se conformando.
se conformando com aquilo que vivem, com aquilo que estão experimentando na vida. De repente, aparece na história daquele homem 2 homens que fariam uma mudança na história de sua vida. Ele pede uma esmola, achando que iria receber ali algumas migalhas, como estava sempre acostumado, porque esmola é esmola. Esmola não é valor suficiente. Esmola é aquele valor que está incomodando no bolso ou na bolsa de alguém e a pessoa se livra daquelas moedinhas, né? Não é uma coisa significativa. Ou seja, ele não estava esperando nada significativo. Outra lição. Tem gente que não está esperando coisas grandes na vida. Tem gente que está apenas esperando e aguardando migalhas. E aquilo que você espera é o que você recebe. Se você espera migalha, é migalha que você vai ter. Se você aumenta aí a tua fé para pedir coisas maiores você vai receber da parte de Deus. Mas aquele homem estava ali pedindo esmola. Aí Pedro olha para ele e fala assim, olha para mim, olha para os meus olhos. E saiba de uma coisa, cidadão, eu não tenho prata, eu não tenho ouro para te dar. Talvez aquele homem pense, nossa, esses aí estão piores do que eu. Mas aí Pedro diz, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Naquele momento, Pedro estava oferecendo para aquele homem o que ele tinha de mais precioso. Era a sua fé num Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas. E aquele homem deve ter hesitado. Ele não esperava jamais na sua vida ouvir uma palavra como aquela. Alguém chegar com ele e falar, levanta e anda. Que jeito? Ele estava acostumado a ser escorraçado pelas pessoas ou a ser ajudado por outras, mas isso aí não, ninguém nunca tinha dito. E aí Pedro, ao perceber a hesitação dele, estende a mão e segura na sua mão direita e o levanta. E quando aquele homem se levanta, percebe que consegue se firmar pela força dos seus próprios tornozelos, porque era ali que estava o seu problema. Ele se firma. Eu fico imaginando a cena, esse homem se firma, primeiro ele fica em pé, sabe? Deve dar assim um tipo de um soquinho com o próprio corpo, assim, para perceber se o corpo está aguentando. Aí ele experimenta dar um passo e dá certo, ele dá outro passo e dá certo. E lembre-se, ele estava na escadaria, então ele sobe aquela escadaria, ele entra para dentro do templo e a Bíblia nos diz que ele entra saltando e louvando a Deus. Um milagre aconteceu na vida daquele homem. Eu fico pensando depois, este homem analisando sua vida e pensando, puxa vida, eu estava tão perto da bênção há tanto tempo. Esse meu sofrimento de tanto tempo, aliás, um sofrimento de nascença, como diz a Bíblia, né? Poderia ter sido encerrado há muito tempo atrás, se ele tivesse tomado a decisão certa. Eu quero pedir para você que está me acompanhando nesse momento, que você pare para pensar sobre isso. Será que você também não está na escadaria das bênçãos há muito tempo? Será que você não está se satisfazendo com migalhas, quando na verdade Deus tem coisas muito maiores? Será que você não está criando uma expectativa de coisas pequenas? E isso é exatamente o que impede você de receber coisas grandes? Pense nisso. Enxergue aquela escadaria como o lugar da inércia. Enxergue a porta do templo como as grandes oportunidades que o Senhor tem criado para você. E de repente você fica na escadaria, na inércia. Quem sabe se lamentando, porque a atitude de um mendigo é sempre de lamentação. Ele estende as mãos, ele faz um olhar triste. Ninguém que está pedindo esmolas fica sorrindo, você já percebeu isso? Quem pede esmolas faz sempre a sua expressão assim de dor, de tristeza, de angústia, de coitadismo para poder receber alguma coisa. E é assim que aquele homem estava, e é assim que muitas pessoas estão, apenas se lamentando, murmurando da vida, quando a bênção está tão perto, mais perto de você do que você possa imaginar.
eu convido você a tomar atitudes. Eu convido você a crer no poder libertador do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Pense nisso com muita seriedade, com muita profundidade. Tenha humildade e sinceridade de olhar para a sua própria vida e pensar, peraí, será que eu estou vivendo nessa escadaria como o pastor está falando? E se a resposta for sim, o Senhor está te chamando para sair agora e adentrar no templo, e adentrar nos caminhos de bênçãos que Ele tem para você. É hora de falar com Deus. Una-se a nós em oração. Deus Todo-Poderoso, Deus da minha vida, Deus que sonda os nossos corações, Deus que não se conforma em ver qualquer um dos teus filhos vivendo uma vida aquém dos propósitos que o Senhor estabeleceu. E a tua palavra nos diz que os teus planos, os teus propósitos são excelentes. É maravilhoso lembrarmos a tua afirmação no livro de Jeremias, dizendo que eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperá-los, planos de lhes trazer um futuro e esperança, não de lhes causar danos. Sou eu que sei. E o Senhor, meu Pai, ainda encerra essas palavras dizendo, sou eu que estou falando. Isso é maravilhoso. Quantas pessoas que não estão vivendo isso, Pai, que não estão vivendo os planos, os propósitos que o Senhor estabeleceu, e estão vivendo aquém, estão vivendo nas escadarias, quando na verdade o Senhor está convidando essas pessoas para adentrarem no templo. E significa, portanto, serem cheios da tua presença, entrarem no lugar de culto, entrarem no lugar de adoração, entrarem no lugar onde o Senhor está sendo exaltado. Na escadaria está sendo exaltada a fome, a miséria, a esmola, mas no templo é o Senhor, o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, que está sendo exaltado. Então entra com providência agora, meu Pai, e abençoe essa pessoa de uma maneira como só o Senhor pode fazer. Abra os olhos dessas pessoas, que o teu Espírito Santo tire agora a venda dos olhos dessas pessoas e percebam e entendam que podem viver coisas muito maiores que o Senhor reservou, separou e preparou para todos aqueles que creem e confiam no teu santo e eterno, divino poder. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que, pela fé, eu já te agradeço, porque sei que neste momento centenas de pessoas estão sendo tocadas a tomar uma decisão e receber coisas muito maiores que o Senhor tem para dar. Em nome de Jesus. Amém. Deus continue fortalecendo você, abençoando sua vida, sua casa, sua família, abrindo seu entendimento para as maravilhas que Ele tem para realizar em você e em toda a sua casa, em toda a sua família. Deus continue tocando em você de forma especial, de forma poderosa. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Forte abraço a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.